Pessoal, vamos resolver alguns exercícios de teoria da firma. O primeiro exercício diz: o produto marginal do trabalho na produção de chips para computadores é de 50 chips por hora. A taxa marginal de substituição técnica de horas de trabalho por horas de maquinário é de 1/4. Qual é o produto marginal do capital? A primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar aqui o que é taxa marginal de substituição técnica. Então vamos lá. A taxa marginal de substituição técnica ela vai ser igual à variação do capital sobre a variação do trabalho, ou a variação de qualquer um fator de produção pela variação de outro fator de produção. Então eu suponho que eu tenho dois fatores de produção, capital e trabalho. Sobre essa curva, eu tenho aí combinações diferentes de capital e trabalho que resultam numa mesma quantidade de produto. Então, aqui eu tenho, isso aqui é um isoquanto, eu tenho várias combinações aí. Então, por exemplo, no ponto A, eu tenho uma quantidade de capital e uma quantidade de trabalho. No ponto B, então suponha que eu tenho aqui K1, K2 e L1, L2. Veja que do A para o B, eu diminuí de ΔK1, ΔK, aliás, diminuí de ΔK, mas ganhei em ΔL, indo de A para B. Vamos supor que eu tinha tantos maquinários. Então eu diminuí a quantidade de maquinário, mas eu aumentei a quantidade de mão de obra. Então essa relação ΔK por ΔL é a taxa marginal de substituição técnica. Ele está perguntando a taxa, ele está dizendo aqui que o produto marginal, veja o que ele diz que o produto marginal do trabalho na produção de chips é de 50. A taxa marginal de substituição técnica de horas de trabalho, então ele está dizendo que a taxa marginal de substituição técnica de horas de trabalho por horas de maquinário, considerando o trabalho L por maquinário. Então seria, não, aqui é KL, nossa aqui é de L, K vai ser ΔL por ΔK. Então seria o contrário. Agora vamos lembrar o seguinte: quem é a produtividade marginal do trabalho? Isso aqui vai ser a variação do produto total, ou da produtividade total, pela variação do trabalho. Então eu posso dizer que ΔL vai ser igual a ΔPT, produto total, sobre produto marginal do trabalho. Da mesma forma, a produtividade marginal, ou produto marginal do capital, vai ser a variação do produto total sobre a variação do capital. A variação do capital vai ser, portanto, ΔPT sobre produto marginal do capital. Bom, agora eu posso substituir isso aí no valor aqui de taxa marginal de substituição técnica de L do trabalho, que ele quer saber. Ele quer saber de horas de trabalho por horas de maquinário. LK. Isso aqui vai ser ΔL, ΔK. Mas como ΔL é ΔPT sobre PMGL, e aqui embaixo é ΔPT, a variação do produto total, pelo produto marginal do capital. Resolvendo isso aqui, eu vou ter ΔPT sobre o produto marginal de L vezes PMGK sobre ΔPT. Então, cortando aí o ΔPT com ΔPT,
eu vou ter que isso aqui vai ser igual ao produto marginal de K, do capital, sobre o produto marginal de L. Ele deu o produto marginal do trabalho, então PMGL, ele diz que é 50 chips por hora. E a taxa marginal de substituição técnica de trabalho por hora de maquinário é de 1/4. Então, aqui eu vou ter 1/4 igual produto marginal do capital, que eu não sei, e do trabalho é 50 chips. Então, o produto marginal, a produtividade marginal do capital ou do maquinário será 50 vezes 1/4, que é igual a 12,5 maquinário por hora. Essa outra questão diz: as funções a seguir representam rendimentos de escala crescentes, constantes ou decrescentes. Está perguntando. O que acontece com o produto marginal de cada fator isolado quando esse fator aumenta e o outro se mantém constante? K é capital e L é trabalho. Vamos responder apenas a primeira interrogação, verificar se ela é rendimento de escala crescente, constante ou decrescente. Ele seria constante se eu, por exemplo, dobrar os meus fatores de produção, tanto K quanto L, e o meu produto, ele também dobrar. Ou se eu triplicar cada um, também ele triplicará. Então esse é um rendimento constante. Ele é crescente quando eu, por exemplo, dobro e ele mais que dobra o produto. E é decrescente em caso contrário, quando eu dobro ou triplico e a quantidade produzida ou produto ele não não dobra ou não triplica. Ele vai ficar menos que o dobro ou menos que o triplo. Então vamos lá. Então eu posso fazer ou testar fazendo, por exemplo, multiplicando o K por 2 e o L por 2, ou posso fazer de uma forma genérica usando o L. Então, por exemplo, o meu K vai ser um lambda K. Ou vamos chamar, para não complicar, lambda, vamos chamar de alfa. Ou 2. Eu posso dobrar, fica também mais fácil. Então, vou colocar alfa. E o L' vai ser alfa L. Então, vamos lá. Então, quem vai ser meu Q'? Se o Q' ele for igual ao alfa Q, esse aqui vai ser rendimento constante de escala. Se o Q' for maior que o alfa Q, isso aqui seria um rendimento crescente de escala. Se o Q' for menor que o alfa Q, isso aqui vai ser um rendimento decrescente. Então vamos lá. Então quem é meu Q? Meu Q é 4K. Aqui é elevado a 3/4, é porque desconfigurou. 3/4 vezes L 1 por 2. Então quem vai ser meu Q'? Meu Q' seria 4K' elevado a 3/4 vezes L' elevado a 1/2. E isso vai ser igual a 4. Quem é K'? É um alfa K elevado a 3/4. E quem é o L' é um alfa L elevado a 1/2. Então, meu Q' vai ser... Veja que aqui eu não preciso multiplicar o 4 vezes o alfa. Eu apenas preciso verificar... só preciso trabalhar com os coeficientes de K e L. E vejo se o resultado vai ser maior que alfa ou menor que alfa. Então, veja o seguinte. Q' vai ser, veja que aqui, ó, 4. Veja que o 4, o K e o L, esse produto aí é o próprio Q. Então, basta eu fazer
verificar o coeficiente alfa de K e de L. Então, vamos lá, vai ficar 4 vezes alfa elevado a 3 quartos, L elevado a 3 quartos, alfa elevado ao meio, vezes L elevado ao meio. Então, Q' vai ser igual. Então, veja, eu vou pegar o alfa, 3 quartos, vezes o alfa ao meio, e o restante eu vou colocar na frente, 4, L, 3 quartos, aliás, K, não é? Aqui é K. Então, K, 3 quartos, é 4 vezes K, 3 quartos, vezes L, 1 meio. Então, eu só preciso verificar isso aqui, ó. Então, por quê? Porque isso aqui já é igual a Q. Então, Q' vai ser igual. Quem é alfa 3 quartos vezes alfa ao meio? Conservo a base e somo os expoentes. 3 quartos mais 1 meio. E sabendo que 1 meio é a mesma coisa de 2 quartos, vezes Q. Então, eu tenho que o meu Q' vai ser igual a alfa Então, o Q' vai ser igual ao alfa, 3 quartos mais 2 quartos vai ser 5 quartos. Então, 5 quartos de Q, vezes Q. Como 5 quartos é maior que 1, é 1,25, então, com certeza, o alfa elevado a 1,25 é maior que alfa, né? Naturalmente. Então, o Q' ele é maior que o alfa Q. Como ele é maior que o alfa Q, você tem um rendimento crescente. Certo? Olha lá. Se for igual, é constante. Se for maior, é crescente. Ou seja, se você substituir o alfa aí por 2, então ele vai dar 2 elevado a 1,25, que é maior que 2. Então, o Q' é o produto mais que dobra, dobrando os fatores de produção. A outra questão é essa. Se o custo marginal da produção for maior do que o custo variável médio, o custo variável médio estaria aumentando ou diminuindo? Para isso, a gente tem que construir as curvas de custo. Então, para eu fazer isso rápido, aqui vai ser custo total, custo variável médio, custo marginal. Para eu fazer isso rápido, eu tracejo. Eu desenho primeiro a curva marginal. Depois eu venho, faço a curva variável médio. Depois eu venho e faço a curva médio total, né? Veja o seguinte, o que eu fiz aqui. O ponto onde a curva marginal corta as curvas variáveis média e custo total médio é o ponto de mínimo, ou seja, aqui é o ponto de mínimo das duas curvas, tanto da curva variável como a curva médio, total médio. Por que ele se aproxima aqui, ó? Veja aqui, ó, está se aproximando. Porque eu não desenhei aqui, mas se eu for desenhar a curva, o fixo médio, ele é decrescente. Como ele é decrescente, quando chega aqui, ó, chega aqui, ele vai, a influência, a participação do custo fixo médio no custo médio total é muito pouco. Então, quase, como é próximo a zero, essas curvas de variável, o custo variável médio se aproxima do custo médio, o custo total médio. Agora você está perguntando se o custo marginal da produção for maior. Então vamos lá, que é o custo variável. Vou fazer uma separação aqui, ó.
Aqui do lado esquerdo, o custo variável médio, que é aqui, ó, custo variável médio, ele é maior que o custo marginal. E do lado direito, o custo marginal é maior. Então ele está perguntando se o custo marginal da produção for maior, ou seja, do lado direito, o custo variável médio estaria aumentando ou diminuindo? Ora, aqui, ó, ele estará aumentando. Desse lado de cá ele está diminuindo. Então ele está aumentando. O custo variável médio está aumentando. A última questão diz: quando o produto total cai, aí pergunta, a produtividade média do trabalho é nula? Para isso, vamos traçar a curva do produto total. O produto total, ele vai crescendo a taxas crescentes, depois cresce a taxas decrescentes, atinge o máximo e decresce. O custo, a produtividade média, ela vai crescer e vai diminuir. A produtividade média é o quociente entre o produto total e a quantidade. E a produtividade marginal, ela vai ser zero quando o produto total atinge o máximo. E passa a ser depois negativo. O que é a produtividade marginal? É a variação do produto total, ou da produtividade total, pela quê, não é? Pela quantidade. Variação da quantidade. Ou por um fator de produção qualquer, né? Então, como no caso aqui do trabalho, né? Então, aqui é por um fator de produção qualquer. Delta, no caso aqui, seria delta L. Quando aqui é o seguinte, ele está variando, está crescendo no início, ele cresce a taxas crescente. Quando chega por aqui assim, ele começa a diminuir. Veja que eu estou colocando a tangente em cada ponto. Então a tangente está diminuindo. Quando eu chego no pico, a tangente é zero. Essa tangente é justamente a variação do P sobre ela. E veja que se eu colocar aqui, ó, se eu desenhar em cada ponto aqui um triângulo, eu tenho quem? Variação de PT sobre a variação de L. Ó, e isso está aumentando. Veja que aqui você tem cada vez maior o delta PT. Certo? Se continuar, vamos supor que o delta L seja sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Então, em cada ponto da curva, até aqui mais ou menos, até aqui, olha, a variação de PT vai aumentando. Ou seja, o produto marginal está aumentando. Quando chega nesse ponto, ele começa a cair, que é justamente aqui, ó, que é o máximo daqui. Então, aqui no máximo, ele começa a diminuir agora. Veja que a tangente está caindo, ou seja, a relação entre o produto total e o produto o delta L está diminuindo. Até chegar no máximo aqui dela, que eu vou ter uma reta assim, ó. Então, uma reta, quanto é a variação de PT? É zero. Como a variação de PT é zero, quando eu dividir 0 PT por delta PT por delta L, o delta PT não variou. Delta PT é zero. Então, o produto marginal é zero. Então, ele chega aqui em zero. E depois ele vai ficar negativo. Ele vai acompanhar, o produto marginal, ele acompanha essa tangente. Então, vamos lá, pergunta. Quando o produto total cai, então ele cai onde? Ele cai a partir do máximo. Então, a partir do máximo aqui ele cai. Ele cai aqui, ó. Quando a produtividade média do trabalho é nula, a produtividade média não é nula. A produtividade marginal do trabalho é nula.
Não, quando ele cai, não. A produtividade marginal é nula no máximo. A produtividade média do trabalho é negativa. A produtividade média do trabalho é negativa. Média não, a média não vai ficar negativa. Aqui, ó, é produtividade média. Aqui é a marginal. A produtividade marginal do trabalho é negativa? É. Aqui é negativa. Então a resposta é a letra D. A produtividade marginal é maior que a produtividade marginal do trabalho? Não, isso aqui não tem nada a ver. Então a resposta é a letra D.